que nos deu o privilégio de sermos pais. Eu e a Lília, nós esperamos, 8 anos. Na verdade, nós não esperamos 8 anos pela paternidade. Nós esperamos, então, aproximadamente 3, 4 anos. Sabe aquela coisa de casal novo, que toma a decisão, não vamos ter filho agora não, vamos esperar, estabilizar as coisas, vamos colocar o apartamento em ordem, vamos tentar viajar um pouco, vamos tentar então organizar a vida. E aí então, nós esperamos mais ou menos 3, 4 anos para que tomássemos a decisão de tentar um filho. E aí quando nós começamos a tentar um filho, aí vem Deus e diz assim: não é do jeito que vocês querem, não é no tempo que vocês querem, agora vocês vão esperar. Foi Ele que começou a trabalhar nas nossas vidas e mostrar que de fato filho é bênção de Deus. E ali então nós passamos mais 4 anos em tratamento para descobrir o meu problema, descobrir o problema da Lília, ela fazer o tratamento dela, eu fazer o meu tratamento, e depois de 4 anos então aproximadamente a Julinha chega. A Julinha chega então depois de 8 anos de vida conjugal que eu e a Lília já tínhamos. Para ficar bem claro que é Ele quem dá, é Ele quem faz, é Ele quem nos presenteia. E como é gostoso então agora a gente poder também dividir com vocês esse sentimento da alegria da paternidade. E na noite de hoje eu quero, como eu disse pela manhã, que você observe os nomes de Deus. Porque os nomes de Deus, ou os títulos que a humanidade, ou que os personagens que nós vamos estudar na noite de hoje deram a Deus, é fruto do relacionamento deles com Deus. É o homem trazendo Deus para a sua intimidade, trazendo Deus para a sua realidade, tentando traduzir um sentimento que eles tiveram com Deus de uma maneira prática, materializada, para que eles não viessem a se esquecer daquele momento que eles viveram com Deus. Então, quando nós pensamos em nomes que está relacionado a Deus, nós estamos falando do caráter dele, nós estamos falando dos atributos dele, nós estamos falando de quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele continua fazendo. Então, a minha sugestão na noite de hoje, eu volto a dizer, não pense apenas na paternidade. Você pode aplicar aquilo que eu vou falar na noite de hoje, como assim foi pela manhã, em várias áreas da sua vida. Você pode aplicar com a sua equipe, você pode aplicar com seus amigos, você pode aplicar na sua faculdade, você pode aplicar com a sua família, você pode aplicar então com as pessoas que você convive. E é exatamente isso que eu quero trazer, esse sentimento que eu quero trazer a nós na noite de hoje. Que você não fique preso à questão da paternidade, mas que você tente, ao ouvir o nome de Deus e o seu significado, aplicar ele à sua vida. E nós vamos começar então, continuando, Paramos na manhã desse domingo, o último nome que nós falamos foi Jeová Shammah. Jeová Shammah, que é Deus presente, Deus é presente. E agora nós vamos continuar falando, e o primeiro nome que eu quero trazer, fruto de um relacionamento que Agar teve com Deus. Todos nós conhecemos a história de Agar, mas se você não se recorda da história de Agar, quem era Agar? A serva de Sara. Vocês se lembram que Sara não podia ter filhos. E aí então Sara teve uma ideia brilhante, Ela então olha para o seu marido Abraão e fala assim: olha, eu não posso ter filhos, mas a minha serva pode ter filhos para mim. Como se alguém pudesse ter filhos para outro, Então Sara pensou, foi a primeira prática, de barriga de aluguel. Se você acha que barriga de aluguel é coisa nova, para Sara ela já estava pensando: será que Agar pode ser uma barriga de aluguel? E o texto bíblico diz então que Sara liberou Abraão para se deitar com a sua serva Agar. E ele então se deitou com ela e ela engravidou. E logo que ela engravidou, daqui a pouquinho, ela teve então seu filho. O nome do seu filho é Ismael, que deu origem ao povo árabe. Então você tem aí a Abraão e a sua descendência, Abraão, Isaque e Jacó, que dá origem ao povo judeu, e Ismael dá origem ao povo árabe. Por isso há essa briga interminável dos primos. Os primos estão brigando o tempo todo. Judeus e árabes
porque eles entendem que a promessa era para eles. Então os árabes entendem que a promessa de Deus era para eles, os judeus entendem que a promessa de Deus era para eles, e aí os primos estão brigando. Mas ali, quando Agar tem o menino Ismael, ela começa então a humilhar Sara, ela começa a debochar de Sara, ela começa então a maltratar Sara. E naquele momento Sara chama o seu marido Abraão, conta a história, e aí Sara passa a perseguir Agar, e ela foge. E quando ela está fugindo, ela vai para o meio de um monte. E aqui entra o nome que eu quero tratar com vocês na noite de hoje. Gênesis capítulo 16, versículos 13 e 14. Gênesis 16, versículo 13 e 14 diz assim: este foi o nome que ela deu, Agar, ao Senhor, a Deus, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? O nome que está lá, né? Eu vou continuar lendo. El Roi. Pois isso o poço que fica entre Cádiz e Barebe foi chamado Ber-la-Roi. El Roi. A Agar chama Deus de El Roi. Por que Agar chama Deus de El Roi? É a experiência dela com Deus. Quando ninguém prestava atenção nela, quando ninguém se importava com ela, quando ninguém a percebia, quando ela estava fugindo de Sara, fugindo de Abraão, ela então fica até mesmo indignada. Como é que eu não percebi que Deus estava me vendo? Como é que eu não fui perceber que Deus se importava comigo? Como é que eu não fui perceber que Deus vê as minhas necessidades e Deus cuida das minhas necessidades? O contexto de Agar chamar Deus de El Roi é o contexto de cuidado. É o contexto de alguém que está atento às nossas necessidades. É o contexto de alguém que está preocupado com a nossa vida. Agar estava lá sentindo-se abandonada, solitária, preterida. Agar estava lá sozinha, quem sabe chorando com Ismael, pensando a respeito da vida: e agora o que será de mim? O que eu vou fazer com esse menino? Para onde eu vou? Onde eu vou ficar? E Agar estava então com o seu momento todo desestruturado. Mas Agar se esqueceu de que existe um Deus que se importa com nós, que existe um Deus que nos vê, que existe um Deus que cuida das nossas necessidades. Como eu quero aplicar isso a você, papai, ou a você que está aqui na noite de hoje? Nós precisamos, quando olhamos para os nossos filhos, e no caso dos nossos relacionamentos, fazer com que eles sintam-se atendidos nas suas necessidades e eles se sintam amados por nós. O mesmo autor que eu citei pela manhã, eu volto a citar agora à noite. Ele é um cristão e escreve muito sobre psicologia também. Ele desenvolveu um princípio chamado as 5 linguagens do amor. E ele diz então que o amor é uma linguagem, assim como um idioma qualquer que nós estamos travando. E que cada ser humano, independentemente da posição dele sexual, independentemente da posição dele social, intelectual, emocional, ele então tem uma preferência de sentir-se amado. Ou ele tem uma linguagem própria de amor. Quando nós pensamos nas 5 linguagens de amor, então, o autor nos fala, ele nos apresenta, e eu quero trabalhar rapidamente isso com vocês, porque não é o ponto principal da mensagem. Ele fala, por exemplo, de atos de serviço. Tem pessoas que, para sentir-se amada, gostam de ser servidas. Mas é fácil, né? Esse é o folgado, né? Nós chamamos ele de folgado, de folgada, né? Quer ser servido, né? Não. Mas para que ele ou ela sinta-se amado, amada,
ele precisa ser servido. Talvez você tenha um filho que tem essa linguagem de amor, e muitas vezes nós precisamos suprir esta necessidade e fazer com que ele se sinta amado, notado, percebido por nós, para que ele possa dizer: o meu pai se importa comigo, o meu pai me vê, assim como Agar estava falando em relação a Deus. Então, tem pessoas que precisam ser servidas, atos de serviço. Uma outra linguagem de amor, ele traduz de toque físico. Tem pessoas que precisam ser tocadas para se sentir amada. Eu não estou falando de relação sexual. Eu estou falando de toque despretensioso, toque físico. Você já percebeu que existem pessoas, e geralmente a gente olha assim, eu convivi há algum tempo com alguns de descendência italiana. Italiano fala com os braços, italiano fala com as pernas, italiano toca, italiano abraça, italiano quer conversar. E tem pessoas que, para se sentir amada, elas precisam ser tocadas. Quem sabe você tem uma namorada, um namorado que essa é a linguagem de amor, uma esposa, um esposo que essa é a linguagem de amor. Mas quem sabe você tem um filho que essa é a linguagem de amor e você nunca toca no seu filho. Mas pastor, meu filho não acha que eu não amo. Eu sirvo ele, eu levo café na cama, eu levo para a escola, eu trago da escola e ele acha que eu não amo. Porque talvez não seja a linguagem de amor atos de serviço, talvez a linguagem de amor seja toque físico. Uma terceira linguagem de amor que eles falam é qualidade de tempo. Ou seja, não adianta você passar o dia inteiro com uma pessoa se não for exclusivo com ela, se não for qualidade de tempo com ela. Eu me recordo, sempre quando eu falo sobre as 5 linguagens de amor, eu me recordo de anos atrás, nós tínhamos um grupo grande de namorados em nossa igreja, eu pastoreava os jovens naquela ocasião, e aí nós fizemos um passeio para Campos do Jordão. Enchemos um ônibus e levamos todos os namorados para Campos de Jordão. Um day camp em Campos de Jordão com os namorados da igreja. E eu me lembro que na volta, uma jovem chorava dentro do ônibus, que a gente não conseguia controlar. E eu me aproximei e perguntei: mas que foi, moça? Por que você está chorando tanto? O namorado falou assim: eu não entendo, pastor. Ela está reclamando que eu não fico com ela, mas nós passamos o dia inteiro juntos. Mas você vai para um day camp, em Campos do Jordão, com 40 pessoas dentro do ônibus. Ela estava simplesmente dizendo o seguinte: eu só queria 5 minutos comigo. Porque vai aquele bando almoçar, enche o restaurante, atrapalha até sentar todo mundo junto. Aí vai aquele bando para o teleférico. Aí vai aquele bando tomar chocolate quente, comprar chocolate. E ela não teve um tempinho com ele, é qualidade de tempo. Às vezes seu filho está dizendo assim: papai não me ama. Mas eu abraço tanto e beijo tanto esse menino, essa menina. Eu faço tantas coisas por ele, por ela. Mas simplesmente, talvez a linguagem de amor dele ou dela seja qualidade de tempo. Ele quer que você tenha um momento a sós com ele, com ela. Essa é a terceira linguagem de amor. Quarta linguagem de amor, palavras de afirmação. Tem pessoas que precisam receber palavras de afirmação. Sabe aquela coisa? Nossa, como você está bonito hoje. Como você está bonita hoje. Sabe aquela coisa, Olha, quando você fala isso, eu gosto muito. Quando você fala aquilo, eu gosto demais. Sabe aquela coisa? Olha, quando você age assim, você me encanta. Quando você fala assim, você me surpreende positivamente. Palavras de afirmação está relacionada a elogios de caráter, mas também está relacionada a elogios estéticos, ou seja, está relacionado a elogios. Então deixa eu dizer para a igreja qual é a minha linguagem de amor. Palavras de afirmação. Quando eu troco uma lâmpada em casa e a Lilian diz: nossa, foi a melhor coisa que você fez. Você é um especialista em subir no banquinho e trocar lâmpada. Eu me sinto amado. Quando aquela torneira que está 6 meses pingando e eu decido arrumar e ela elogia, eu me sinto amado. Porque tem pessoas que precisam de palavras de afirmação para se sentir amado. Agar, ela se sentiu amada porque ela se sentiu notada, ela se sentiu percebida. É o Deus que me vê. Olha, quando ninguém me vê, eu tenho um Deus que me vê. Eu tenho um Deus que se importa comigo. Eu tenho um Deus que se preocupa comigo. E ali então, ela se sentiu amada.
Talvez você esteja vendo o seu filho, sua filha, ou as pessoas do seu relacionamento, mas com o olhar errado. Porque talvez ainda você não se apercebeu de qual é a linguagem de amor do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. E aí você aplica do jeito que você quiser. Mas tem a última linguagem de amor. É presentes. Aí você fala assim, eu queria essa linguagem de amor para mim, pastor. Tem pessoas que só se sentirão amadas quando receberem presentes. E aí talvez você esteja falando assim, tomara que eu não case com um desse. Mas o presente não está relacionado ao valor, está relacionado ao gesto. Não é quanto custa, mas é o fato de nós nos lembrarmos. Sabe aquela coisa de você passar na padaria, ver um bombom e levar para casa e falar assim, ó, eu estava pagando meu cafezinho na padaria e eu vi esse bombom lá no balcão, me lembrei de você, trouxe para você. Pronto, já faz diferença. Né? É claro que se você puder comprar um buquê grandão de flores, você compra. Mas se você puder comprar só um botão, compre, vai valer a mesma coisa. Às vezes o seu filho, a linguagem de amor dele e dela é presentes. Então, igreja, vocês precisam melhorar o meu salário. Porque a linguagem de amor da minha filha é presentes. Por favor, me ajudem, igreja. Trabalhe em meu favor para abençoar a minha filha. E vocês vão me ajudar. A linguagem de amor da minha esposa é qualidade de tempo. E assim a gente vai tentando perceber a necessidade um do outro. Quando a Agar está lá sozinha, quando a Agar está lá, presa na sua solidão, na sua tristeza, na sua preocupação, ela se sentiu amada porque Deus a viu. E Deus a viu na proporção de que ela se sentiu vista. Não foi simplesmente um olhar genérico. Não foi simplesmente um olhar de qualquer forma. Deus viu a necessidade dela. Deus viu a tristeza dela. Deus viu o que ela precisava. E ali Deus vai na direção de Agar e cuida. E supre e abençoa. Então essa é a aplicação. Seja um pai que estabeleça um relacionamento de liderança amorosa, servil com o seu filho. Lidere o seu filho de maneira amorosa, servil, olhando a necessidade dele e suprindo esta necessidade. Um dos grandes princípios do que é uma liderança servil, a ideia de líder-servo, aquele best-seller que foi vendido aí, o Monge o Executivo, talvez muitos de vocês leram o Monge o Executivo, nada mais é do que um princípio bíblico de uma liderança servil. E papai, você precisa liderar de maneira servil o seu filho. E quando eu penso em liderança servil, logo vem na minha mente quem? Jesus e Pedro. João capítulo 13, esse texto é muito importante para mim. Vocês irmãos já perceberam, diversas vezes eu cito esse capítulo de João 13. João 13, Jesus está lá com os seus discípulos. É tempo de celebrar a ceia, ele está se despedindo dos seus discípulos. São os últimos minutos, horas, dias de vida de Jesus. Ele está se preparando para a crucificação. E a ceia estava preparada, mas se esqueceram de colocar alguém na porta da casa para lavar os pés dos discípulos. Os discípulos que andavam distâncias longas, com o pé na terra, pé na areia, eles sentavam em mesas baixinhas, vocês conhecem a história, muitas vezes o pé ficava muito próximo da mesa, e eles se alimentavam com o pé muito próximo à mesa. Então, teria que fazer a higiene do pé para poder sentar à mesa. Pé que andou no barro, pé que andou no pó, pé que chegava vermelho da terra, pé que chegava suado, Igual quando a gente era criança, as havaianas não davam mau cheiro, mas deixavam a marca preta no pé, Não sei se lembram disso, vou mudar de assunto. E aí você tinha que lavar o pé. Esqueceram de colocar alguém para lavar o pé. Aí Jesus pega o balde, Jesus pega a toalha e Jesus vai lavar o pé dos discípulos. Liderança servil. Viu uma necessidade, corre lá e atende. Viu uma necessidade, corre lá e supre.
Mas aí Pedro tem um momento, né, que ele não quer lavar os pés. Ele não se acha digno de que Jesus lave os seus pés. Então ele diz, não, meus pés não, né, eu não sou digno. Aí Jesus diz, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala o seguinte, então Jesus, já que é para ter parte contigo, joga logo um balde na minha cabeça, já lava o meu corpo inteiro. E aí ele vai falar assim, não, mas você não entendeu. E ele vai falar a questão do batismo. Porque lavar os pés dava a ideia de santidade, do processo de santificação. E não do processo de conversão. Como se Jesus tivesse, não, convertido você já foi. Agora você precisa se santificar. Então não vou lavar a sua cabeça. Eu preciso lavar os seus pés. Ou seja, líder servo não dá o que o liderado quer, mas o que ele precisa, o que ele necessita. Pai não dá o que o filho quer. Pai dá o que o filho precisa, o que o filho necessita. Às vezes dá para conjugar as duas coisas, às vezes não. E talvez a capacidade de um pai esteja mais em saber dizer no momento certo não, do que dizer sim. E quando eu olho então para esse princípio, El Roi, ser um pai que vê as necessidades, é um pai que exerce uma liderança amorosa, servil, como Jesus e Pedro. Segundo nome que eu quero trabalhar com você está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 15. O povo de Israel está de novo em guerra e agora contra os amalequitas. E Moisés então está liderando esta guerra contra os amalequitas. Vocês conhecem a história? Josué é quem estava no campo de batalha. Moisés estava no monte. E o texto bíblico diz que todas as vezes que a mão de Moisés eram erguidas, Josué conquistava, Josué ganhava. Todas as vezes que o braço de Moisés caía, Josué perdia e o povo de Israel perdia. Esse é o contexto, né, do texto que eu quero falar com vocês. Está lá em Êxodo 17, 15. E no final da batalha, então vocês se lembram, foi colocada a pedra, né? 2 homens que ficaram à direita e à esquerda de Moisés, ajudavam ele a continuar com as mãos estendidas para que Israel ganhasse a batalha, aquela coisa toda, texto bem conhecido. E aí no final da batalha, esse texto, Moisés diz assim, Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira, né? Em algumas outras traduções, traz o sentimento, o Senhor lutou por nós. É o Senhor quem luta por nós, ou seja, Jeová Nissi, Deus quem luta por nós, é Deus quem trabalha por nós, é Deus quem ergue, né, a bandeira. Olha lá, Moisés construiu um altar ali, chamou de Javé Nissi, Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, é Ele quem luta por nós. Então, quando Moisés percebeu que a vitória, né, contra os amalequitas havia sido consolidada, ele reconhece que não foi uma estratégia de Josué, não foi uma estratégia dele, mas é Deus quem foi à frente, é Deus quem batalhou, é Deus quem lutou, é Deus quem guerreou, e por consequência foi Deus quem deu a vitória ao povo de Israel. Qual é a aplicação que eu quero fazer com você? Nós precisamos ser pais que tenham a coragem de lutar com e pelos nossos filhos. Precisamos ser pais que tenhamos a coragem de lutar com e por eles. E em alguns campos, primeiro no campo espiritual. Lute em favor do seu filho no campo espiritual. E como que nós lutamos em favor dos nossos filhos no campo espiritual? Orando por eles, colocando o joelho em terra, colocando a mão sobre a cabeça deles, entrando no quarto deles enquanto eles estão dormindo, se ajoelhando ao pé da cama e orando. Entrando no quarto deles enquanto eles estão dormindo, colocando a mão sobre a cabeça dele, pedindo a bênção de Deus sobre esse menino, sobre esta menina. Precisamos orar pelos nossos filhos. E para você que já tem filho fora de casa, continue orando pelos seus filhos e lutando e guerreando por eles. Muito das vitórias que os teus filhos terão é fruto da oração que você faz isoladamente num quarto, às vezes com lágrimas, preocupado com ele, preocupado com ela. Não perca isso de vista, não perca esse princípio, creia no poder da oração, creia que a oração pode livrar o seu filho de um acidente na rua.
de um relacionamento desastroso, de um emprego, opressor. Creia nisso. Creia que a sua oração possa curar o teu filho, possa libertar o teu filho, de um vício, de uma escravidão que talvez ele esteja envolvido. Ore pelos seus filhos. Batalhe neste campo espiritual. Seja um Jeová Nissi na vida dos seus filhos. Levante a bandeira para eles. Demarque território da oração. O fortaleça, por meio da sua oração. Para aqueles que ainda têm os filhos em casa, um privilégio tremendo, porque nós podemos orar não apenas por eles, mas com eles. Para você que talvez tem filhos fora de casa, não desista de orar pelo seu filho. Se for pela conversão, não desista de orar pela conversão dele. Se for pela reconciliação, não desista de orar pela reconciliação. Se for algum tema que tem lhe preocupado, não desista de orar pelo teu filho. Lute pelo teu filho. Assim como o pai que nós imitamos lutava por Israel. E assim Moisés pôde reconhecer. No campo da sexualidade. Converse com seu filho sobre sexualidade. A igreja de Jesus, ela comete um erro tremendo, e eu sou um dos primeiros a cometer esse erro. Estou aqui 6 anos com vocês e não falo nada sobre sexualidade. Que tabu é esse que ainda existe na igreja de Cristo Jesus? Que tabu ainda é esse que existe dentro dos nossos lares? Converse com seus filhos sobre sexualidade. Eu não estou preocupado com a decisão, ou a tendência da sexualidade do seu filho nesse ponto. Eu estou preocupado em que você tenha um filho, uma filha, que seja sadia quando o assunto for sexualidade. Lute com seu filho, com sua filha neste campo. Bata papo, instrua. Porque senão é aquilo que a gente já sabe. A internet vai ensinar. O professor Google vai ensinar. O amigo da escola vai ensinar. E tantas outras pessoas vão ensinar e influenciar o seu filho. As revistas vão ensinar. As publicações das nossas escolas vão ensinar. E aí a gente está perdendo a guerra. Não estamos sendo Jeová Nissi. Estamos perdendo a guerra. Os amalequitas desse tempo estão roubando os nossos filhos. Os amalequitas desse tempo estão levando os nossos filhos para longe de nós, para que eles pensem diferente de nós, e não tem nenhum problema pensar diferente de nós, conquanto que sejam orientados por nós. Não que eles venham a pensar diferente de nós por negligência nossa. Lute com seu filho na questão da sexualidade. Lute com seu filho na questão das ideologias. E eu nem vou entrar nesse assunto polêmico da ideologia de gênero. Mas nós deveríamos lutar com os nossos filhos a respeito das ideologias. E, por exemplo, uma ideologia de gênero. Você já conversou com seu filho a respeito disso? Você sabe o que ele pensa a respeito disso? Você sabe qual é a inclinação dele? Você sabe de onde ele está recebendo influência sobre a ideologia de gênero? Nós precisamos lutar, guerrear com os nossos filhos neste campo. O campo da ideologia. Mas olha, eu temo porque nós talvez não estamos lutando com os nossos filhos no campo da ideologia, por exemplo, do aborto. Você já falou com o seu filho claramente, abertamente sobre aborto? Você já ouviu a opinião do seu filho e da sua filha sobre aborto, sem recriminá-lo, sem crucificá-lo, sem já condená-lo, sem dizer que ele vai para o inferno? Mas tentar ouvir o seu filho e tentar entender de onde vem a influência. E aí, a partir daí, você tentar exercer a sua influência. Por exemplo, você já conversou com as suas filhas sobre feminismo? Você já conversou com as suas filhas sobre esta ideologia? Você já bateu um papo sério com elas? Quantas meninas defendem, talvez por modismo ou não, a ideia do feminismo sem saber de fato o que é o feminismo? Mas o modismo está aí, elas estão ouvindo, elas estão vendo, elas estão recebendo influência. Você já conversou? Você está guerreando neste campo com seu filho, com a sua filha? Você está guerreando, por exemplo, em outro campo, no valor da igreja. Você tem guerreado com seu filho na ideologia chamada igreja e mostrando o valor da igreja para ele ou para ela. Outro dia, nós recebemos um feedback dos discipuladores de criança. Quando
num determinado momento da aula, a discipuladora ou discipulador, não sei quem é, mencionou que o menino, a menina, a criança estava na igreja. E a criança, o menino, a menina disse assim: aqui é uma igreja? E vem todos os domingos, gente. Você já imaginou? Uma criança vem todos os domingos aqui e não sabe que aqui é uma igreja. A gente não defende mais a importância da igreja de Jesus. Talvez a gente não creia na importância da igreja de Jesus para uma sociedade. Ei, deixa eu fazer um pedido para você. Desde quando a Julinha é pequena, chegava o domingo, a gente acordava assim: que bom, hoje é domingo, o dia do Senhor. Vamos para a igreja com a minha família, vamos adorar a Deus. O domingo já acordava assim, nós acordávamos com essa canção. A Julinha sempre sabia que era domingo, dia do Senhor, ir para a igreja. Que alegria ir para a igreja. Por isso o salmista diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, trazendo também o sentimento de que como é bom esse ajuntamento, como é bom estar na igreja, como é bom rever pessoas que amamos, como é bom saber que estamos bem, que não estamos bem, mas que podemos nos ajudar. Por favor, papai, não importa a idade do seu filho, trabalhe com ele, converse com ele sobre a importância da igreja. O valor da igreja, essa ideologia chamada igreja. O valor da família. Você já conversou com o seu filho, por exemplo, de onde vem o seu sobrenome? Você já mostrou para o seu filho o brasão da sua família? Ah, como eu gosto disso, né? Como eu gosto de saber a origem, de onde vem os Buenos, né? Qual é o brasão dos Buenos? Quando chegaram no Brasil, os Buenos, aonde eles se hospedaram? Qual foi a região que eles mais ocuparam? Né? Eu não tive contato com o meu avô paterno. E eu tive contato só com a minha avó paterna. Eu tive contato só com o meu avô materno, não tive contato com a minha avó materna. E eles falavam muito pouco sobre a origem, né? Do lado da mamãe é Dias. Eu não tenho Dias, mas meu nome ficaria bonito, não ficaria? Fernando Dias Bueno. Na minha vida só seria Dias Bons, né? Dias Bons. Pena que a mamãe não colocou Dias, ou o papai não deixou colocar Dias. Mas eu gosto muito. Eu vim de uma igreja, né, que tem uma raiz étnica muito forte do leste europeu. Quando eu ia visitar os idosos da igreja, eles contavam sobre os campos de concentração em Varpa, em Tupã, vindo da guerra, né? O primeiro pastor, Carlos Grigorovitch, ele chegou em São Paulo, se estabeleceu. Aí ligava para as famílias e dizia: pode vir que eu cuido de vocês, pode vir que eu cuido de vocês, pode vir que eu cuido de vocês. E assim, o bairro da Vila Zelina começou a ser formado. Porque o pastor chegou lá, se ajeitou e começou a convidar as famílias a virem da Ucrânia, né, da Lituânia, da Letônia, né, da Rússia. E assim começou. Não é lindo essas histórias? Não é lindo saber que você conheceu alguém que passou por um campo de concentração, não como o alemão, né, mas como uma colônia, não um campo de concentração, mas como uma colônia étnica, em Tupã, em Varpa. Você já sentou com seus filhos para falar como o vovô chegou e abriu os caminhos para que a sua família esteja onde você está hoje? Você já sentou com seus filhos e já contou sobre o Biso? Como que o Biso chegou? Da onde o Biso veio, né? Quando ele chegou aqui, com uma mão na frente e outra atrás, ou não, já trouxe um monte de euros, na época não tinha euros, né? Mas já trouxe um monte de euros, já se estabeleceu no Brasil, e você é uma família rica e abastardo por causa disto. Conte a história da sua família. Lute com isso. Nós estamos perdendo a importância e o valor da família. Lute com seus filhos, seja um Giovanice na história dos seus filhos. E por último, lá, o povo de Israel de novo brigando. Agora não é mais os amalequitas, agora são os midianitas. E a história dos midianitas com o povo de Israel, uma dessas histórias está lá em Juízes capítulo 6, versículo 24. E Deus separa um homem chamado Gideão
para ser juiz e guerrear contra os midianitas, e ali então obter vitória sobre os midianitas. É interessante, depois você lê o capítulo inteiro de Juízes 26, e você vai perceber que tem um determinado momento, Gideão ele começa a reclamar de Deus. Mas se o Senhor está conosco, por que estamos passando por tudo isso? Se o Senhor está conosco, por que estamos vivendo tudo isso? E aí Deus vai e separa Gideão, e ao separar Gideão, ele coloca então à frente do exército para poder guerrear contra os midianitas e obter a vitória. E num determinado momento desta batalha, olha o que Gideão fala. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofrá dos Abiesritas. Jeová Shalom. Jeová Shalom é o último nome que eu quero trabalhar com vocês nesse domingo. Shalom é mais do que paz. Eu sei que a gente resume o sentimento de Shalom. Shalom não é simplesmente paz. Shalom para o judeu não é simplesmente um jeito de se cumprimentar. Shalom é um desejo. Shalom é uma expectativa. Então, se nós simplesmente resumirmos a ideia de Shalom como paz, nós estamos falando então que Shalom é simplesmente um cumprimento. Paz de Deus, paz do Senhor, que nem a gente muitas vezes se cumprimenta. Paz, irmão, paz, irmã. Mas não é isso, não se resume a isso. Quando um judeu olhava para outro judeu e dizia Shalom, ele não estava cumprimentando, ele não era um momento de cumprimento, mas era um momento de desejo, era como se fosse um momento de profecia, era como se fosse um ato profético, porque Shalom significa que tudo vá bem em sua vida, que você nunca venha a sentir falta de nada, que você tenha todas as suas necessidades, expectativas, sonhos supridos, realizados. E quando um judeu chega até hoje e diz assim, Shalom, ele está desejando o melhor desta vida a este outro judeu. Então quando Gideão diz Jeová Shalom, o nome do meu Deus é paz, porque minutos antes, no capítulo 26, ele estava ali praguejando Deus, dizendo, mas nós estamos nessa miséria, está acontecendo tudo isso conosco, se o Senhor nos ama mesmo, por que o Senhor tem permitido que tudo isso aconteça? Onde está o Senhor? O que o Senhor está fazendo? E aí ele termina o capítulo dizendo, eu estava errado, Deus sempre supre, Deus sempre cuida, Deus sempre trabalha, Deus sempre quer o meu melhor, Deus sempre me dá o que eu preciso e não permite que nada me falte. Então Shalom é quase um ato profético, é um desejo de um judeu para outro judeu. A gente poderia resgatar isso quando a gente disser paz para alguém, que a gente não esteja simplesmente dizendo que você não tenha guerras interiores, que o terremoto, o maremoto aqui das suas emoções estejam seguros, mas que a gente possa estar desejando e sonhando que aquela pessoa ela prospere, que aquela pessoa ela cresça, que aquela pessoa ela se desenvolva, que aquela pessoa ela alcance novos horizontes. Essa é a ideia de Shalom. E como que eu aplico isso para você, papai? Que você seja um homem dentro de casa pacificador. Que você seja um homem dentro de casa conciliador. Quantas vezes seu filho chega em casa triste porque pisaram no calo dele? Triste porque talvez ele ou ela ouviu coisa que não queria. Triste porque talvez ele ou ela viveu um desajuste nos seus relacionamentos. Ao invés de colocar fogo, pilha, seja um pacificador. Você é filho de Jeová Shalom. E talvez seja tempo de você ser tal o pai, como filho, você seja um pacificador dentro do seu lar. Aquele que tenta reconduzir sentimentos.
aquele que tenta reconduzir pensamentos, aquele que tenta, afagar os ânimos. Como nós estamos precisando de pacificadores em nossa sociedade, igreja. Como nós estamos precisando disso quando nós vamos lá para o Antigo Testamento e nas bem-aventuranças, a própria bem-aventurança, o código de ética do reino de Deus, o código de ética do reino de Deus nos fala a respeito de bem-aventurados são os pacificadores. Feliz é aquele que não joga lenha na fogueira, derrama álcool no fogo, mas coloca um pano, abafa, apaga o fogo e traz o sentimento de paz para dentro de casa. A minha oração é que você, como papai, você tenha a habilidade de conduzir o coração do seu filho e da sua filha à paz. E um dos princípios que eu gosto muito, e uma das maneiras que nós podemos fazer isso, é sempre usando perguntas abertas. Eu entendo que perguntas abertas é o principal instrumento que nós temos no nível da educação. E perguntas abertas, elas levam à reflexão, elas levam a pensamento, elas levam então a tomada de decisão e talvez a consertar rumos. Eu cometi muitos erros no começo com a minha filha porque eu fazia perguntas fechadas. Vocês querem um exemplo de pergunta fechada? Que a gente faz o tempo todo? Ô irmão, como que você está? Qual é a maioria das vezes a resposta que você tem? Estou bem. Pergunta fechada, tem resposta fechada. O diálogo acaba ali. Ah, tá bem? Então tá bom. Então se você está bem, eu também estou bem, então tudo bem. E quantas vezes a Julinha saía da escola e perguntava, filha, como foi a aula hoje? Foi tudo bem, papai. Pergunta fechada. Aí hoje eu pergunto, filha, qual foi a aula que você mais gostou hoje? Técnicas de entrevista, Neuzinha. Técnicas de entrevista. Ela começa a contar, como que é a técnica de entrevista. Ela começa a contar e eu começo a aprender com ela um monte de coisa e é gostoso, a gente interage. Mas qual foi a última vez que você fez uma pergunta aberta para o seu filho e para a sua filha? Qual foi a última vez que você olhou para o seu filho e para a sua filha e falou assim, me diga, onde você foi atingida que hoje você está triste? Porque se você perguntar assim, por que você está triste? Ah, não é nada, papai. Deixa, depois eu falo. Pergunta fechada. Não é assim que muitas vezes a gente trabalha os nossos relacionamentos? Uma das maneiras de nós conduzirmos o coração dos nossos filhos à paz é fazer pergunta aberta. Então quando o nosso filho fala assim, eu gosto disto. Mas o que nisto exatamente você gosta? E aí nós estamos conhecendo o coração do nosso filho. Então, por que você chegou triste? Ela talvez vai responder fechada. Mas o que nisto te deixou triste? E aí nós vamos tentando entender o coração. E aí talvez nós vamos lá na raiz do problema. Porque talvez a tristeza seja simplesmente a febre e não a infecção. E nós precisamos ir na infecção. E parar de tratar febre, dando antitérmico. Precisamos combater a infecção. E só combatemos a infecção com perguntas abertas. Na noite de hoje eu queria convidar você a pensar nisso. Olhe para Deus, que é o nosso Pai. Decida ser como filho, igual ao Pai. Mas você não precisa ser igual ao pai como pai. Ainda que eu quero que você na noite de hoje seja igual ao pai como pai. Mas você pode ser igual ao pai como marido, igual ao pai como esposa, igual ao pai como filho, como filha, igual ao pai como gestor, igual ao pai como empresário, igual ao pai como educador. Olha, dá para nós aplicarmos isso para todas as áreas da vida. Quando você vai fazer um negócio, seja igual ao pai.
Quem sabe, né, você consegue fidelizar um cliente porque você é aquele que percebe a necessidade do cliente. Você se faz El Roi na vida de um cliente. Talvez você, né, consiga fidelizar um cliente porque você luta por ele, luta com ele. Você é um Jeová Nissi que vai buscar, né, o melhor prazo, que vai buscar a melhor condição e que vai buscar o melhor produto, o melhor custo-benefício. Você não quer simplesmente tirar um pedido, você quer abençoar a vida de alguém. Você pode então se tornar um melhor vendedor, né, sendo um pacificador. Não falando mal do concorrente, para você prevalecer, porque não importa para nós, né? O nosso sucesso nunca será a derrota do outro, porque quando o outro perde, todo mundo perde. E talvez você seja um pacificador nesse tempo. Tantas áreas da vida que a gente pode aplicar. E a minha oração é que você olhe para o Pai perfeito. O Pai que é Deus, que vê, que cuida das nossas necessidades. O Deus que luta por nós. O Deus que é pacificador. A minha oração na noite de hoje é que você possa sair daqui para viver uma semana com 6 atributos de Deus. E se você não esteve pela manhã, volta lá no canal, dá uma olhadinha na mensagem que vai estar durante a semana. Pega os outros 3 atributos de Deus, faça a sua junção. E seja como Pai, para que todos nós possamos dizer, tal Pai, tal Filho. E todas as vezes que eu lembro de tal Pai, tal Filho, eu me recordo do apóstolo Paulo, quando ele diz, sede pois meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Precisamos de um povo que espelhe e espalhe a imagem de Jesus sobre a face da terra. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que na noite de hoje você tome a decisão de querer cada vez mais se parecer com o Eterno, o Pai amoroso, que um dia lhe alcançou, lhe achou, lhe trouxe para a presença dele e tem conduzido a sua história. Essa é a minha oração por você no final desse domingo. Essa é a minha oração por você neste domingo. Que o Eterno abençoe poderosamente a sua vida. Você pode orar comigo. Talvez você possa repensar. Porque uma mensagem como essa não é para produzir culpa. Uma mensagem como essa é para corrigir rota. Não é para trazer peso, mas é para trazer direção. Puxa, que bom que Deus falou comigo, porque agora eu tenho a oportunidade de mudar. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Vou convidar aqui o Cauê para fazer um interlúdio. Enquanto o Cauê toca aqui, eu vou convidar o Cauê. Cauê, você pode tocar a última canção que nós entoamos com a igreja? Né? E aí no som do piano, eu quero orar com você. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, hoje eu percebi que não tenho visto muitas necessidades dos meus filhos, preciso melhorar nisso. Louvado seja Deus, não é para produzir culpa, é para produzir libertação, correção de rota. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu não tenho lutado muito nos campos da história, da vida dos meus filhos. Eu tenho negligenciado isso. Então seja um Jeová Nissi. Talvez você esteja dizendo, errei, pastor, porque eu poderia ter amenizado a dor das intrigas, e eu incendiei comprando a briga do meu filho. E aí comprou a briga errada. Compre a briga do seu filho certo. E a briga que a gente compra com o nosso filho é mostrando para ele que nós não precisamos levar tudo a ferro e fogo. Que nós podemos ser pacificadores nesse tempo. Podemos perdoar. Podemos nos libertar. Volto a dizer, essa semana eu vi um podcast fantástico com o Dr. Augusto Cury. E ele estava também falando tantas coisas desse podcast que eu me achei, que eu me identifiquei, que eu percebi
Quantos erros eu já cometi na minha vida e na minha liderança. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele disse que perdão não é um ato religioso, é um ato racional. E quando Jesus estava na cruz, ele perdoou, não porque ele era Deus num ato religioso, mas ele perdoou num ato racional. E Augusto Cury diz assim: Jesus na cruz fez a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles são pecadores? Não. Pai, perdoa-lhes, porque eles são maus? Não. Pai, perdoa-lhes, porque eles não prestam? Não. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes. É ato racional. E ele disse assim: quando o ferido fere porque foi ferido, e nós sabemos que o ferido está ferindo porque foi ferido, fica mais fácil perdoar, porque ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Fica mais fácil perdoar. Talvez na noite de hoje você reconheça como pai que você não foi um pacificador. Você alimentou a ferida no coração do seu filho, inflamando ainda mais essa ferida. Não é para você ter culpa, é para você corrigir a rota da sua vida.